Seria lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Bom nós estarmos aqui essa noite, quando nós celebramos o nosso culto congregacional. E também, é claro, né, hoje é um dia especial porque nós teremos o batismo. E desde já eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos visitando, né? E estão aqui para prestigiar aqueles que vão batizar, né? Em nome daqueles que vão se batizar, dos batizandos, eu quero agradecer a presença de vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus, amém? Antes de nós irmos para o batismo, eu quero compartilhar uma breve devocional com vocês e também temos um vídeo aqui preparado, né? Mas eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico aqui para que nós possamos refletir juntos, tá bom? O tema dessa reflexão é celebrando o batismo. Queridos, daqui a pouco eu quero ler 2 textos com você, mas eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nós nos deparamos com um livro, na verdade, que contém vários livros. Na verdade, a Bíblia é composta de 66 livros, tá bom? E esses 66 livros foram escritos ao longo de séculos por pessoas distintas, em sociedades distintas, em condições sociais diferentes, ou enfim, ela é um apanhado, né, de vários pensamentos. Por exemplo, a Bíblia tem, por exemplo, Pedro, que era um pescador e escreveu, né, 2 cartas que estão na Bíblia. Ao mesmo tempo que nós nos deparamos com um pescador, um homem simples, por assim dizer, nós temos nas Escrituras um homem versado nas Escrituras como Paulo, que era um homem, por assim dizer, intelectual, um homem, né, formado dentro de uma das principais escolas judaicas da época, que também escreve na Bíblia. Nós também temos nas Escrituras, por exemplo, um médico, como Lucas, que escreve, né, 2 livros das Escrituras. Então, quando você se depara com a Bíblia, você se depara, como eu disse, com um conjunto de livros, né? E Bíblia significa isso, né? Biblos, vem, né, de conjunto de livros. São 66 livros, eu insisto, escritos por pessoas completamente diferentes, em momentos diferentes da história e com contextos de vida completamente distintos. Mas sabe o que é mais interessante quando nós vamos estudar as Escrituras? É o seguinte, que quando nós estudamos as Escrituras, apesar disso tudo que eu falei, existe uma unidade, existe uma linha, né, por assim dizer, uma linha mestra que passa por todas as Escrituras. Existe uma lógica que segue todas as Escrituras. Então, quando nós falamos da Bíblia, começando em Gênesis, indo até Apocalipse, que é o último livro, nós estamos falando de um conjunto de livros que mantém uma mesma narrativa, uma mesma história. Então, podemos dizer, e você vai entender por que eu estou falando isso, tá? Podemos dizer que as Escrituras, elas têm começo, meio e fim. Por mais que ela tenha sido escrita por várias pessoas, em vários momentos distintos, e pessoas com formações intelectuais, vivências sociais completamente diferentes umas das outras, ela possui começo, meio e fim, e ela possui uma unidade na sua essência. Vocês estão entendendo? Então, quando nós nos deparamos com as Escrituras, quando você vai estudar, a Bíblia basicamente, ela fala sobre a criação, ela fala sobre a queda, ela fala sobre a redenção e a consumação de todas as coisas. Quando você começa a estudar a Bíblia ali em Gênesis, você vai se deparar com a criação. E não apenas com a criação, mas você vai se deparar com a queda. E ao longo então do Velho Testamento, você vai se deparar com a queda e todas as consequências que a queda traz para a existência humana. É isso que o Velho Testamento trata. O Velho Testamento ele trata da criação,
né, do Deus criador de todas as coisas, e logo depois ele fala sobre a queda, ali no jardim, e depois do jardim, todo o Velho Testamento trata da condição humana depois da queda. É isso que nós vemos no Velho Testamento. Estou falando de uma forma bem generalizada aqui. Aí nós então entramos no Novo Testamento, e o Novo Testamento ele vai tratar do quê? Ele vai tratar da redenção, ou reconciliação, pode usar essa palavra também, e da consumação de todas as coisas. Então, quando você vai para o Novo Testamento, nós estamos falando sobre a obra de reconciliação de Deus com o mundo, e também a sinalização de Deus do dia da consumação de todas as coisas. E por que isso é importante para nós? Porque nós precisamos entender qual o momento em que nós estamos. Nós sabemos que o ser humano, e nós cremos nisso, eu creio nisso, né? O ser humano foi criado por Deus. Para mim não vem o caso de discutir a questão aqui agora, né, sobre a questão se a narrativa de Gênesis é literal ou não, mas eu sei que Deus é o criador de todas as coisas. E da mesma forma que eu entendo que Deus é o criador de todas as coisas, eu entendo pelas Escrituras que infelizmente o ser humano se volta contra o Criador, se rebela contra o Criador, então cai. E caído, então ele continua vivendo num estado de um ser caído. A sua natureza então deixa de ser uma natureza santa para ser uma natureza pecaminosa. E neste processo então, o próprio Deus, o Deus Trino, providencia um caminho de redenção, de reconciliação do ser humano com Ele, que nós então nos deparamos com o Novo Testamento. Começa com João Batista anunciando a vinda do Messias. O Messias vem, ele prega, ele morre, ele ressuscita e ele estabelece a igreja. Depois que a igreja é estabelecida, ali no livro de Atos, nós temos todas as cartas que são escritas, instruindo essa igreja sobre a reconciliação com Cristo. E nós nos deparamos ali, né, existem outros livros proféticos, mas principalmente Apocalipse, que fala sobre a consumação de todas as coisas. A Escritura, eu insisto, ela possui uma unidade. Ela não pode ser vista como uma coletânea de livros. Por mais que ela seja, ela possui uma unidade. E que nós precisamos entender. E nós acreditamos, irmãos, que nós estamos no tempo da redenção, no tempo da reconciliação, no tempo em que Deus tem trabalhado neste mundo para reconciliar consigo este mundo. Nós cremos nisso. Não cremos porque simplesmente temos isso na nossa cabeça, mas cremos porque a Bíblia nos diz isso. E eu gostaria de então ler para você, para que você pudesse mais ou menos entender o que eu quero dizer aqui, né? E por que eu estou falando sobre celebração, né? O tema dessa mensagem é celebrando o batismo. Tendo esse relato que eu te falei, eu gostaria de ler João 3, 14 a 18 com vocês. É o Evangelho de João 3, 14 a 18, vai aparecer aí na tela para você, e você pode me acompanhar na leitura, tá bom? Estou usando a nova versão transformadora aqui, tá bom? A tradução. E diz assim: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer, preste atenção nisso, tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado,
por não crer no Filho único de Deus. Amém? Vamos parar aqui e eu vou continuar depois, quero ler um outro texto. Olha só, irmãos, nós conhecemos, a maioria das pessoas conhecem o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Todo mundo conhece esse versículo, mas é interessante quando você lê o texto um pouquinho, prolonga um pouco mais a leitura. Esse texto deixa muito claro para nós em que estágio nós estamos da obra de Deus neste mundo. Deus enviou Jesus. Deus, Pai, envia o Filho para quê? O texto fala, no versículo aqui 16, Deus enviou Jesus ao mundo porque Ele amou o mundo. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que quando você vai continuando a ler o texto, diz o seguinte: Deus enviou o seu Filho, preste muita atenção nisso, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Às vezes a gente se esquece desse versículo 17. E às vezes a gente pode ter duas concepções erradas quando a gente lê esse texto. Primeiro, a gente pode ter uma concepção errada, que Deus é um Deus punitivo. E aí então nós começamos a desenvolver uma linguagem de que Deus está agindo nesse mundo para punir o ser humano. Não é isso. Mas se nós também caímos para o outro extremo, nós vamos ler aqui no versículo 17, e se nós pegarmos só o versículo 17, vai estar dizendo o seguinte: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Se eu pegar só o versículo 17, você vai chegar a qual conclusão? Bom, Deus não vai condenar o mundo. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Nesse momento histórico que nós vivemos, que é o tempo da reconciliação, da redenção, nós podemos lidar com extremos de pensamento. De um lado você pode pensar assim: Deus é um ser enjoado, chato, desagradável, que vive em cima de uma nuvenzinha branca e que de vez em quando cisma e joga uns raios na cabeça da gente. Ele é bravo, mal-humorado e às vezes ele tem algumas crises existenciais e ele desconta na humanidade. A falta de compreensão do amor de Deus nos faz achar que Deus, ele está doidinho para nos condenar. Sim ou não, irmãos? Existem muitas pessoas que, mesmo dentro de uma igreja evangélica, conseguem acreditar nisso. Que Deus está interessado única e exclusivamente em condenar. Só que aí você vai para o versículo 17 e depara com a outra realidade. Deus enviou o Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Aí então a coisa começa a ficar mais suave, mais tranquila. Porque afinal ele não enviou Jesus para condenar, só para salvar. Então está tudo beleza. É o que a gente precisava. É a carta branca. É o cheque só assinado, sem valor preenchido. Vamos fazer o que a gente acha que a gente deve fazer. Não. Sabe por que não? Porque existe um outro versículo debaixo do 17. É o versículo 18. E o versículo 18 diz assim: não há condenação alguma para quem crê nele. Quem crê em Jesus. Para quem não há condenação? Para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. Então não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Deus tem trabalhado neste mundo, a Trindade bendita tem agido neste mundo ao longo dos séculos para reconciliar o ser humano consigo. Isso é um fato. A morte e a ressurreição de Jesus foi para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Por isso o texto diz que ele não veio para condenar, e sim para reconciliar.
Só que é interessante que essas são palavras de Jesus, e por serem palavras de Jesus, são as palavras inspiradas por Deus. São palavras divinas. E estabelece uma condicionalidade. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Estabelece uma condicionalidade para que não haja condenação. Qual é a condicionalidade, irmãos? Crer em Cristo. Reconhecer a Cristo como seu Salvador e Senhor. Essa é a condicionalidade. Mas essa condicionalidade não foi estabelecida por mim. Ela não foi estabelecida por ninguém. Ela foi estabelecida pelo próprio Deus, porque está nas Escrituras. E eu sempre falo, se Deus chegasse para mim e me desse a liberdade, falasse assim, ó, Tomzão, é o seguinte, define aí quem que você acha que deve ser condenado e quem deve ir para o céu. Eu ia virar para Deus e falar assim, Deus, manda todo mundo para o inferno. Não escapa nenhum. Eu ia mandar todo mundo, e eu era o primeiro a pular de cabeça. Eu não sei como é que é a sua cabeça, talvez você pense diferente de mim, mas o que eu estou falando é o seguinte, diante da realidade da natureza humana, eu não consigo perceber nenhuma possibilidade do homem se achar digno da salvação. Por isso a salvação é obra da graça. O que é graça? Favor imerecido. Deus nos dá, não porque merecemos, mas porque Ele quer, porque Ele nos ama. E aí é interessante a gente parar para fechar, eu vou fechar aqui, porque há uma condicionalidade. A condicionalidade é a crença. Crença em quê? Na igreja? Não. Crença no pastor? Não. Crença numa, vamos dizer assim, essencialmente numa linha teológica? Não. Crença numa pessoa, Jesus. Isso é que define a condenação ou a não condenação. E é muito importante a gente entender que o tempo é da reconciliação. Mas você concorda comigo? Só vai existir, o conceito de liberdade só existe quando existe o conceito de condenação. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Como é que você vai entender liberdade se você não tiver o oposto a isso? Como que nós entendemos algo, qualquer coisa na vida? Como é que nós entendemos amor se não houver como contraposição o ódio? É possível entender? Nada neste mundo você consegue entender se não tiver a contraposição, se não tiver o contraditório. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quem está entendendo, faz assim com a mãozinha só para eu ver. Ver não, né? Porque está tudo embaçado aqui por causa do Fábio, por causa do bendito óculos. Está vendo tudo embaçado. Vejo homens como árvores. Irmãos, na verdade, a condenação, ela não é o projeto final. Ela é simplesmente uma consequência do projeto original, que é a reconciliação. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? É isso. É isso. Deus está trabalhando para reconciliar consigo o mundo. Mas eu insisto, Ele estabeleceu uma condicionalidade. E para que você faça uma diferenciação entre o que é ser condenado ou não, não tem outro jeito. Tem que ter a contraposição. Tudo na vida é assim. Entende o que eu quero dizer? Então, quando Deus está trabalhando neste mundo, e nós estamos no tempo da reconciliação, todo agir de Deus nesse mundo tem como objetivo reconciliar o ser humano com Ele. Esse é o objetivo de Deus. Ele tem trabalhado insistentemente e contado conosco, na medida do possível, para que o mundo seja reconciliado com Ele. E quando eu digo mundo, eu digo o mundo como um todo, tá, irmãos? Porque nós falamos da reconciliação do ser humano com Deus, mas na verdade o trabalho é para que toda a criação seja reconciliada com Deus. Essa é a obra da reconciliação, tá bom? Mas nós precisamos entender que o próprio Deus estabeleceu um parâmetro e Ele disse, quem crê está salvo, mas quem não crê já está condenado. Insisto, a condenação é como se fosse um efeito colateral. Não é o propósito final.
Na consumação de todas as coisas, porque eu creio na consumação de todas as coisas, porque a Bíblia fala sobre isso, no dia em que Deus julgará todas as coisas, o justo juízo de Deus, que se baseará na sua reta justiça. Amém, irmãos? O justo juízo de Deus, que vai se basear na sua reta justiça, que está amparado no seu amor, fará essa separação entre condenados e não condenados. Mas eu insisto, o objetivo é a salvação, não é a condenação. E como igreja nós precisamos entender isso mais do que nunca, porque eu insisto, parece que o tempo todo nós estamos degladiando com as pessoas e querendo empurrar as pessoas para o inferno. Nós estamos o tempo todo olhando para as pessoas e não percebendo as pessoas como algo do amor de Deus, independente de quem elas são. E de que Deus continue insistindo na vida delas para que elas sejam salvas. E que a salvação não é obra de mérito. O que você pode fazer para ser salvo? Nada. É o que a Bíblia diz. Salvação é graça, favor imerecido. Você é legalzinho? Que bom, continue sendo legalzinho. Você faz boas obras? Legal, continue fazendo boas obras. Você nunca fez mal para uma mosca? Nossa, que coisa maravilhosa. Mas isso não te garante vida eterna com Deus. A única coisa que garante vida eterna com Deus é sermos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo. Amém, irmãos? É isso. Essa é a verdade do Evangelho. É esse momento que nós estamos, Deus reconciliando consigo o mundo, trabalhando para que isso aconteça. E aí nós entramos então num outro texto que eu quero ler para vocês, que está em Mateus 28, 18 a 20. Uma das últimas palavras de Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, e foi assunto aos céus, junto aos seus discípulos, né? Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus se aproximou deles e disse, olha só, irmãos, Jesus estava com os discípulos, se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não sei se você entende aqui a lógica que eu estou seguindo. A obra, aquilo que nos possibilita estar em conexão com Deus, já foi feito. Foi a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Isso já foi feito. E aí então Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele aparece aos discípulos e ele tem esse diálogo com os discípulos, além de outros, mas esse aqui fica ali ressaltado nas Escrituras. Depois da sua morte e sua ressurreição, ele diz, preste muita atenção: alguma autoridade me foi dada no céu e na terra. É isso que está escrito? O que o texto diz? Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Por quê? Porque com a morte e a ressurreição de Jesus, ele estabeleceu o domínio completo sobre todas as coisas. Obra completa, sacrifício perfeito, redenção plena. Não há nada nesta terra que não esteja debaixo do domínio de Cristo. Nada. Não existe 1 milímetro sequer deste mundo que já existiu, existe ou existirá, que não esteja sob o domínio de Cristo.
Por quê? Porque toda a autoridade foi dada a ele. E aí Jesus, baseado neste entendimento, não porque ele é arrogante, mas porque ele quer dar uma missão para os discípulos. Ele diz o seguinte: eu tenho autoridade, a autoridade que me foi dada pela minha morte e ressurreição pelo Deus Pai. Então, irmãos, veja bem, diante da autoridade de Jesus, ele completa, ele diz assim, portanto, tá? E aí ele diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações. É uma ordem que ele está dando para os seus discípulos, e nós somos discípulos. Mas essa ordem não acaba aí, tá? Ele não fala só vai e faz discípulo. Baseado na autoridade que ele tem sobre todas as coisas, ele não faz vai e faz discípulo. Ele diz, vai, faz discípulo de todas as nações, e aí você faz o seguinte, fez o discípulo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque nosso Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito. É o mistério da Trindade. É assim que é. Então ele manda, Jesus manda, e a fórmula batismal é muito interessante, porque ele poderia dizer assim, batiza em meu nome, ou então batiza em nome do Pai. Não, ele diz, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Por quê? Porque o Deus Trino é uma comunidade, é um só Deus, que se manifesta em três pessoas distintas, mesma essência, mas três pessoas distintas. Ah, mas isso eu não consigo entender. Você não vai entender mesmo. Não existe nada nessa natureza humana que se compara a Deus. Como é que você vai entender? Você não tem parâmetro. É mais ou menos como você chegar para uma formiguinha e falar assim para a formiguinha, se você pudesse ter um diálogo com uma formiguinha. Formiguinha, por favor, me explique como é o ser humano. Você acha que a formiguinha ia conseguir explicar o ser humano? Por quê? Porque a formiguinha entende das coisas de formiga, gente. Ela não entende a complexidade do ser humano. Eu consigo, assim, a gente consegue, nós conseguimos explicar o outro, mais ou menos, a gente mais ou menos se entende, mais ou menos, tá, gente? Não é muito não, mais ou menos. Então a mesma lógica se aplica. Se a formiguinha não sabe explicar o que é o ser humano, porque ela entende da natureza da formiga, ela não entende da natureza humana. Eu, como ser humano, não consigo entender a natureza de Deus, porque é mais complexa do que eu. Por isso a Trindade é inexplicável para nós. Cremos pela fé, entenderam? E aí Jesus diz assim, vai e faz discípulos. Ok. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus, poderia parar aí, mas ele continua. Ele diz assim, ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Então aqui existem 4 ordens. Jesus fala, vai e faz discípulos. Segundo, batiza os discípulos. Terceiro, ensina os discípulos. Quarto, orienta para que eles obedeçam. Porque quem é discípulo tem uma nova natureza. Uma natureza capaz de obedecer aquilo que está escrito. É isso. Entendeu? E aí, ele ainda dá uma promessa, que é maravilhosa essa história. Porque, você imagina, né, irmãos? Pensa aqui comigo, raciocinem comigo. É mais ou menos como se você tivesse um patrão. O patrão chega para tu e fala assim, você está lá numa indústria química, né? Você está na indústria, e ele chega para você e fala assim, ó, é o seguinte, eu quero que você cuide para que esta caldeira resfrie, né? Porque ela está esquentando demais, se ela continuar esquentando, ela vai explodir. Mas você nunca trabalhou com caldeira. Você nunca trabalhou com caldeira. Aí ele fala assim, beleza? Ele chega para o Lu e fala assim, beleza, Lu? Aí o Lu fica olhando para ele e fala assim, tá, mas o que eu faço? Ele falou, não, esfria a caldeira. Esfria a caldeira, Lu. E pega e vai embora. O que o Lu vai fazer? Bom, no caso do Lu, ele podia pular de cabeça e tampar a caldeira com a cabeça dele, né, gente? Maldade, né, Lu? Maldade, estou brincando. Gente, o que você faz?
Você não sabe fazer. Foi te dado uma ordem que você não sabe fazer. Aí você vê lá, se vê diante de uma caldeira, que você não sabe o que vai fazer e o que vai acontecer, ela vai explodir. Enfim. Mas Jesus, ele lembra os discípulos o seguinte, ó, eu estou dando ordens para vocês, eu estou falando para vocês o que vocês têm que fazer, só que deixa eu lembrar um negocinho para vocês aqui, gente. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que Jesus está falando aqui? Eu estou dando uma ordem para vocês, mas eu vou pegar na mão de vocês e vou conduzir vocês enquanto vocês cumprem essa ordem. E eu não vou estar com vocês durante 2 dias, 2 semanas, 2 anos, 2 décadas. Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está deixando bem claro que nós não estamos sozinhos. Na tarefa da grande comissão, que é essa tarefa aqui, ele não nos abandonou. A gente talvez não saiba como fazer, mas ele está conosco para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Porque ele é Pai, ele é Deus, ele é Senhor, ele ama, ele não deixa sozinho. E ele vai trabalhando nas nossas vidas para que a gente possa entender a vontade dele e fazer a vontade dele. Até quando? Até quando, irmãos? Que ele vai estar conosco? Até o fim dos tempos. A consumação. E aqui nós fechamos o ciclo. Redenção ou reconciliação, se você quiser chamar assim, e consumação de todas as coisas. É assim que funciona. Essa é a verdade do Evangelho. É nisso que nós cremos. E por que eu falei o tema dessa mensagem, depois de eu fazer essa breve exposição, que não foi tão breve assim, das Escrituras. E o tema dessa mensagem é, coloca aí de novo, celebrando o batismo. Porque, queridos, preste muita atenção. Se existe uma coisa que nós devemos celebrar como igreja, é o momento em que pessoas se batizam. Por quê? Porque, primeiro, Deus é glorificado quando pessoas são batizadas. Segundo, porque é um ato de obediência ao mandamento divino. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, porque Deus amoroso se importa com nós e se alegra com a salvação. A Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Por que então da celebração? Porque o dia do batismo é o dia em que uma pessoa está selando publicamente, a sua decisão de caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Ela está declarando publicamente que Jesus é o Senhor e o Salvador da vida dela. E não existe nada mais importante para a igreja de Jesus Cristo hoje do que isso. Por isso devemos celebrar. Amém? E é com esse coração que nós estamos aqui hoje, para celebrar o batismo. Vamos lá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Wendy, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beatriz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alex, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.